de volta falando agora sobre a hipermodernidade, os seus impactos nas relações afetivas. Estou recebendo a doutora Diana Dari aqui no nosso estúdio, que é psicanalista. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bem, obrigada. Prazer recebê-la aqui, viu? Prazer todo meu, Jaque. Doutora, quando a gente fala de hipermodernidade, a gente pode pensar em várias coisas. A gente tem como resumir o que seria isso? Contextualizar o que é essa hipermodernidade? Hipermodernidade se trata de tudo que é o excesso, né? A hipermarca, a hipercorpo, a hipermulher, tudo que está em excesso e tudo que nós percebemos hoje no dia a dia, né? Uhum. É uma modalidade nova, vamos dizer assim, de um filósofo chamado Lipovetsky, que acredita que vivemos no mundo agora dos excessos. Uhum. E que no meio disso tudo estamos um pouco perdidos. Talvez bastante, né? Bastante. Eu vou começar te perguntando... daqui a pouco a gente fala sobre os homens, eu vou falar sobre vocês, tá, homens? Mas eu quero começar falando sobre as mulheres. Por quê? Porque a mulher hoje exerce não só um papel importante na sua casa e na sua família, como já exercia antes, mas também exerce um papel muito importante na vida profissional, nas questões profissionais, no mercado de trabalho e também na sociedade de um modo geral. Porque a mulher ela tem ficado mais ativa em várias áreas, como a política e assim por diante. Além disso, a mulher ela tem que estar sempre em busca do corpo e da aparência perfeita, porque, poxa vida, a fulana e a ciclana que eu vejo na TV são perfeitas, eu também quero ser. E aí, quando se trata de mulher, eu sei que a gente já falou do homens daqui a pouco, mas a mulher tá muito hiper, não tá? Não tem muita coisa pra gente, doutora? Excelente pergunta e comentário ao mesmo tempo, porque realmente é um excesso de preocupação com o corpo, com a estética, com a medicina. Uhum. Hoje temos milhões de tratamentos para o bem-estar, terapias mais de 400 no mercado para escolher. Então, a medicina ela está muito especializada para o corpo da mulher, para a mente da mulher. Ela consegue trabalhar mais horas, ela consegue ativar a memória por mais tempo. Então, são coisas que são muito em excesso para o corpo, para a saúde da mulher. E isso acarreta, lógico, problemas físicos e emocionais, né? Então, o mundo de medicina, de remédios, de vitaminas até em excesso, né? Causam problemas na saúde da mulher. E essas pressões psicológicas de serem sempre... Hoje não é nem super mulheres, falamos de hiper mulheres, né? Que elas precisam estar sempre em forma, sempre alegres, bonitas, boas companheiras, boas profissionais, boas filhas, boas netas, enfim. É uma pressão muito grande para estar sempre hiper bem. Perfeita, né? O que é impossível para qualquer ser humano, né? Impossível. E daí a mulher ainda lida com um fator que eu acho que nos faz um pouco mais perdidas. E eu falo isso por várias mulheres que eu conheço, que é... Quem vai criar esses filhos, já que a mulher não tá em casa? Ela tá tão ativa lá fora. Por quê? Ela, tudo bem, ela pode ter um tempo de qualidade com os filhos, mas eu conheço poucas, mas conheço algumas mulheres que optaram em parar um pouco de trabalhar. Porque só dar conta da casa e dos filhos já é um trabalhão. Ainda mais trabalhando fora e cuidando de várias outras coisas. Mas são poucas as mulheres que optam ou que podem optar em ficar em casa por uns 2 anos cuidando dos filhos. Muitas delas, com 4 meses, já tem que decidir o que vão fazer com essa criança. Ela vai ficar com os pais dessa mãe ou com os sogros, vai ficar com os avós. Essa criança vai para uma creche, essa criança vai para o trabalho com a mãe, tem essa opção. Onde é que eu vou colocar meu filho de 4 meses? Isso não é mais uma preocupação para essa mulher hipermoderna? Muito. E tanto é que agora as mulheres, muitas já não estão desejando nem ter filhos. Esse é um grande problema. E quando tem filhos, elas não sabem muito como lidar. Então, como psicanalista, eu tenho visto muito em consultório a dificuldade do manejo em cuidar dessas crianças. O que se espera normal ou não normal. Então, eu já recebi pacientes com 10 meses de idade no consultório, porque a mãe não sabia se aquela reação do bebê era normal ou não. Então, estamos vivendo numa era dessa hipermodernidade, com esses impactos, onde as mães não sabem muito bem como serem mães. Então, já existem várias maternidades em consultórios, psicanalistas ajudando as mães a serem mães. A gente pode falar de alguma forma, doutora, a senhora me faz pensar. A gente talvez pode ter perdido um pouco a naturalidade dos nossos instintos por não termos sido já criadas. Por exemplo, a minha geração é uma geração, eu já poucas coisas fazia em casa, fui criada para estudar, fui criada para trabalhar. Provavelmente as próximas gerações vão ser ainda mais assim. A gente pode de alguma forma ter perdido os instintos que eram naturais? Já que a sua pergunta é fantástica, é exatamente um questionamento
que a psicanálise no mundo se faz. Será que nós estamos perdendo nossos instintos? Eu acredito que sim. Porque o amor, ele é aprendido. Então, o amor de mãe para filho também é aprendido. Não é só amor entre os casais. E isso realmente é uma grande preocupação, tanto nos consultórios pediátricos, tanto nas consultórios de terapia, psicologia. O que fazer, o que é certo e errado, como dar limite a essas crianças hipermodernas. E eu vou entrar já nas crianças, mas antes eu tenho mais uma pergunta sobre as mulheres. Eu vou perguntar sobre esses limites dessas crianças que querem ficar só no tablet com 2 anos de idade. Pode? Eu já vou perguntar. Sim. Mas uma curiosidade ainda sobre essas mulheres modernas. O que eu percebo, isso falando no senso comum, pelas minhas amigas, por mulheres que eu conheço e por algumas leituras que eu faço. Se a mulher hoje tem essa grande preocupação, outro dia até no Dia Internacional da Mulher eu conversava com uma outra mulher que também é super ativa no mercado de trabalho, que é a Dani Grace, que também trabalha aqui na HIT como apresentadora. E ela já passou dos 30. E daí ela fica com aquela preocupação, eu quero ter um bebê. Mas eu também estou em ascensão na minha carreira, estou lançando um CD agora, não posso ter um bebê agora. E eu vejo outras mulheres nessa situação. Só que eu também conheço mulheres que chegaram aos 40 anos, optaram por só cuidar da carreira, não tiveram filhos e estão frustradas porque não tiveram filhos. Enquanto psicanalista, você vê muitos casos assim? Muito no consultório. É o que eu mais vejo nessa faixa etária, mulheres que estão em crise sem saber se agora é hora de ter filho e com quem. Né? A grande queixa das mulheres é onde estão os homens, né? Porque hoje realmente você procurar uma pessoa para dividir uma vida, para casar, né? Para casar, para fazer uma família, tá difícil, né? Tá um pouco difícil por conta dessas mulheres que procuram estabelecer uma carreira, né? Primeiro a graduação, depois a pós, não vou fazer o mestrado, vou fazer um intercâmbio. E quando chego numa idade X, e agora? E agora, Diana, o que é que eu faço? E agora vamos pensar, né? Quais são as opções? Então, são dilemas que vivemos por conta da hipermaternidade, dessa pressão muito grande para as mulheres seguirem suas carreiras, sua independência, sua autonomia, mas ao mesmo tempo há uma certa idade que chega o vazio. E aí vem os questionamentos. Agora, eu acho que uma pergunta importantíssima para te fazer, como se eu e todos os nossos telespectadores estivéssemos agora sendo atendidos por você. A pergunta de muitas dessas mulheres é: pelo que a gente deve optar? Porque enquanto mulher, eu casei há pouco mais de um ano, eu percebo que chega uma hora que o instinto materno, por mais que antes eu não pensasse tanto em ter filhos, parece que você começa a se preparar para isso. Você aprende, eu aprendo mais a lidar com os meus sobrinhos, parece que é mais natural, você aprende a mexer mais com o bebê, você quer trocar, você quer... E começa a se tornar uma coisa natural. Só que, por outro lado, muitas dessas mulheres também estão se dando super bem na carreira e pensam, eu não posso parar agora para ter filhos. O que a gente deve ouvir? O coração ou a mente? Muito bem. A primeira coisa é você ter consciência do que você está vivendo, o momento da sua vida. Nós não somos seres estáticos. Os interesses e com a idade as coisas vão mudando, né? Os hormônios. Qual é o sentido da sua vida? Eu acho que essa que é a pergunta primordial no consultório. Qual é o seu sentido de vida? Você quer ser uma grande profissional, uma mulher de carreira, internacional? Você sonha em ter filhos, perpetuar a tua espécie, ter uma família, chegar em casa, ter alguém que te espera, viver um grande amor? Cada um tem que responder qual é o seu sentido de vida. E isso nem sempre é fácil. Às vezes as mulheres ficam divididas, principalmente as solteiras, que estão correndo por conta da carreira, mas também têm o sonho de ser mãe, de se casar e ter um grande amor. Eu percebo essas mulheres, às vezes, meio divididas, né? Sim. Em alguns casos, elas nos consultórios, elas se perguntam: o que eu vou fazer agora? Porque eu estou num estado de pressão tão grande, eu estou adoecendo, tenho que tomar remédio para depressão, para ansiedade, enfim. Eu pergunto sempre: por que mesmo que você está correndo tanto? Para quem é? Você está provando isso para você? Será que é uma coisa lá atrás para tua família? Então, qual é o sentido da tua vida? Você quer isso tanto por quê? Está valendo a pena? A sua saúde? Seu estado mental? Então, a terapia ajuda muitas vezes você focar um pouco mais e se perguntar. O dia a dia é tão corrido, né? A gente está tão no piloto automático que nós não temos tempo de perguntar quem nós somos e qual é o nosso sentido real de viver, né? O porquê. Existem mulheres que talvez não, porque assim, eu fico imaginando, né? Agora que eu sou casada, eu passo por situações que eu nunca imaginei que eu fosse passar. Outro dia eu tava falando algumas coisas aqui no programa e minha avó, a mãe do meu pai, perguntou pra minha mãe se era verdade. E porque eu tava falando, outro dia eu tava arrumando a casa e não sei o quê. Que
poderia me imaginar fazendo isso? Aqui mesmo eu tava pensando, bom, quando eu chegar em casa, eu quero fazer não sei o que, eu quero fazer não sei o que, coisas para a minha casa. Eu tenho prazer em fazer coisas que eu jamais imaginei que eu teria. Existem mulheres que talvez não tenham esse prazer por cuidar da casa, por ter filhos. Isso pode acontecer também, doutora? Excelente colocação. Eu acho que para muitas mulheres na hipermodernidade, me soa como se fosse algo feio. Como fazer uma comida, como arrumar uma casa, como esperar. Banheiro. Mas isso é servir ao outro. Isso é você receber o teu marido, os teus filhos, fazer um belo jantar. Isso é tão lindo. Por que perder isso? A troco de quê? Né? Você está prestando um serviço, uma alegria ao outro. Isso faz parte do amor. Isso não é uma humilhação, você receber alguém que você ama com uma surpresa. Inclusive, dentro do amor, você deve surpreender o outro. Senão você cai na rotina. Então, se você encontra prazeres em pequenas coisas, que bom. Porque essas pequenas coisas valem muito no dia a dia. Às vezes vale muito mais do que uma grande carreira. Eu percebo algumas mulheres concluindo isso, infelizmente, depois que muitos anos já passaram. Sim. Né? E a gente tem um relógio biológico que deveria correr a favor, mas por conta da gente parece que ele corre contra. Daqui a pouco eu volto nesse assunto contigo, porque eu vou atender uma ligação agora. Sim. A Fátima vai falar com a gente. Alô, Fátima, boa tarde. Oi, boa tarde. Você fala de que lugar, Fátima? Eu tô falando de Pinheiros. Um abraço a todos de Pinheiros, é São Paulo, né? Na cidade de Pinheiros. Obrigada, um abraço pela sua participação. Eu queria que você falasse pra gente qual que é a sua dúvida ou a sua colocação. Então tá bom. É uma colocação apenas para ilustrar o programa, porque está acontecendo comigo. Eu sou aposentada há já 6 anos, mas eu não me adaptei de ficar no serviço de casa ou só cuidando da casa. Eu trabalhei 32 anos num banco, fui feliz no banco. Aí me aposentei e tentei, assim, me adaptar. Aí eu percebia que não era o suficiente. Aí eu arrumei alguns serviços voluntários. Mas também não surtiu efeito. E agora estou me estudando, estou me pegando para prestar concursos. E eu estou prestando justamente concurso para banco. Que eu percebi que eu me adaptei, me dei bem naquele setor, né? Eu posso trabalhar 6 horas e ter um salário razoável. Você tem filhos, Fátima? Tenho. E eles já são adultos? Eles já são adultos. São casados? Não, moram com você? Um tem 31 e o outro tem 33. Eles moram com você? Oi? Eles moram com você? Moram. Você ainda cuida deles, então, né? Porque mãe é mãe pra sempre. Cuido. Então tá, vou pedir pra nossa psicanalista te dar as orientações. Muito obrigada pela sua participação. Diana, uma mulher moderna, hipermoderna, que também não se adaptou a ficar em casa. O que você pode falar pra gente sobre isso? Que ela encontre algo que preencha esse tempo, que a encante, que dê sentido para ela, né? De repente ela está fazendo um curso, algo que não supera as expectativas dela. Então, como eu disse, nós não somos pessoas estáticas, vamos mudando os interesses. De repente ela encontra algo que ela possa fazer. De repente até em casa também, né? Um artesanato, por exemplo, né? Vamos ter aqui no programa algo para fazer, até vender. Muitas mulheres vivem disso e vivem muito felizes, trabalhando em casa, cuidando da casa e, de repente, com a criatividade, né? Às vezes, situações até de pressão ou de estar num momento difícil, é uma oportunidade grande para usar a criatividade. Agora, doutora, uma curiosidade. A gente está falando bastante das mulheres. Obrigada pela sua participação, viu, Fátima? Um beijo para você. Eu sei que a Fátima tem mesmo que procurar motivação. Agora, uma coisa que eu percebo é que quando a gente... algumas pessoas ficam mais velhas, depois que os filhos já estão grandes, já estão crescidos, já caminham por si próprios, apesar da mãe sempre cuidar deles, é que os casais, eles estão vendo novos motivos. Esses dias eu conversei com um casal, inclusive uma artesã que vem aqui no programa, eles vão fazer um intercâmbio de 3 meses. Eles são casados há muitos anos, os filhos estão casados. O que a gente vai fazer? Vamos fazer um intercâmbio, coisa que não fizemos quando éramos solteiros. A gente pode encontrar significados também na vida, independente da idade, não é, doutora? Claro, Jaque, fantástico isso. Existe um grande mito que a pessoa que vai envelhecendo,
ela vai ficando demente. Isso não é verdade, né? O mundo agora, nós temos mais de 200 mil centenários aqui no Brasil que realmente, né, o Oscar Niemeyer há pouco tempo, né, exercia a profissão. Então, esse é um mito de achar que com a idade você vai ficando com problemas de demência, o famoso gaga que chamam, né? Isso é mito, Isso né? é mito. Até porque cada vez mais nós vamos viver mais. Então, a ideia Exatamente. é que nas nossas gerações a gente já possa viver 100 anos com saúde e com saúde mental também, não só física, né? Exatamente. Por isso que já existem também as faculdades da terceira idade. Nada melhor do que você preencher o seu tempo com intelecto, atividades físicas. Hoje, todo educador físico sabe que existem, né, para cada pessoa, atividades que podem ser feitas. Próprias para cada faixa etária, Para cada né? faixa etária. Então, uma dança, né, uma atividade física na academia, tudo é possível. A idade hoje não é um empecilho, porque vivemos com muito mais saúde. Então, a Fátima está certíssima de procurar alguma coisa, Com não é? certeza. Agora, doutora, eu falei muito sobre as mulheres. Como a gente tem um tempo reduzido, eu preciso falar um pouco sobre eles, sobre os homens. Sim. Os homens encaram de uma forma diferente essa hipermodernidade ou para eles também está difícil? Está muito difícil, até por conta da emancipação das mulheres, né? Da procura e da busca da igualdade dos sexos. Então, eles estão um pouco perdidos. Eu vejo muito no consultório essa dificuldade que eles têm até para casar, acredite. Né? Muitos solteiros vão para balada, vão sair, vão encontrar, mas ficam com medo dessas mulheres muito independentes, muito autoritárias. E aí se pergunta, não sei realmente se eu devo falar ou não. E muitas vezes, quando eles se aproximam, eles recebem um não. Sem né? dúvida. Eles recebem o não e ficam se sentindo muito mal, como muitas mulheres já se sentiram no passado. Então, eu recebo muitos homens falando, Diana, agora eu sei exatamente... Eles também estão perdidos, né? Porque eles estão passando pelo que as mulheres já passaram muitas vezes, exatamente, né, doutora? Agora, uma coisa importante também, o que eu percebo, né? Complementando exatamente isso que a senhora falou. Muitas de nós, até porque casamos hoje mais tarde, já temos uma vida financeira independente. Daí a mulher, muitas vezes, ela não quer essa dependência, ou ela não quer essa... Porque depois que você se casa, é muito difícil você querer separar as contas. Eu não penso em quanto eu ganho e em quanto meu marido ganha. Nós temos uma renda. Sim. E para as mulheres, eu me lembro que no começo do casamento, eu até mesmo no noivado, a gente já começou a juntar as contas. Isso foi um pouco difícil para mim. A mulher que tem o seu salário, que está acostumada a comprar, pagar o que ela quiser num creme de cabelo, pagar o que ela quiser numa blusa, se eu quiser pagar tanto, é eu que estou administrando meu salário. Depois que você casa, isso muda. Isso é difícil para os homens e para as mulheres, não é, doutora? Sim. Tem até um caso muito engraçado no consultório que veio uma mulher recém-casada, ela disse, olha só, eu compro um par de sapatos e meu marido faz um escândalo, como é que eu gasto mais uma vez o sapato? Ele vai lá, compra um som de não sei quantos mil-reais, ele pode, e eu não posso comprar um par de sapatos, então você fica numa é quase uma corda bamba. Uma corda bamba que você não sabe, então são os acordos no casamento, né? E isso no início é um pouco difícil. Até onde vai, né? E, na verdade, no fundo, os homens gostam de cortejar. Muitos gostam de abrir a porta ainda. Tem poucos, mas ainda tem, né? Que abre a porta do carro, que quer te convidar. Pelo menos no primeiro encontro, deixa ele pagar, por favor, né? Concordo, Jaque. Pelo menos, tudo bem. Depois vocês podem até dividir, né? Concordo. Mas olha, se o meu marido, no primeiro encontro, me fizesse pagar a conta, eu ia achar uma coisa bem estranha, viu? Pelo menos no primeiro, porque o homem gosta de cuidar, ele gosta de cativar, de cortejar a mulher, de se sentir útil, de protegê-la. Então, esses homens na hipermodernidade, eles não somente sentem muita pressão por serem hiper-homens, porque agora não é mais o super-homem, já é o hiper-homem. Ele tem que ser forte, ele tem que ser bem-sucedido na profissão. Ele ajudar em casa, ajudar em também. casa, com certeza, porque a mulher também está trabalhando tantas horas quanto. Ajudar na educação do filho, que muitas vezes as mulheres não deixam, porque acham que os homens não sabem. Mas eles sabem. Eles sabem, eles precisam também aprender e até mesmo errar, por que não? Até porque agora a gente faz tudo em dupla e eu tenho que te fazer essa pergunta. Nosso tempo é curto, eu tenho muitas perguntas, mas eu preciso te perguntar sobre os limites para essas crianças hipermodernas. Como que uma criança de 2 anos que nunca tinha mexido consegue pegar um celular desses e saber como é que liga? Outro dia eu estava conversando com a pessoa que me ajuda em casa, que é a Fátima, que vai uma vez por semana em casa, e ela estava falando do netinho dela. Ela falou, já que eu não sei mexer nesses celulares assim, de touch, e ele já pega e já sabe que tem que pôr senha. Como que acontece isso? Isso tem a ver com essa hipermodernidade, né? Totalmente, totalmente.
É um mundo onde acho que as pessoas não têm mais tempo para estar com os filhos, né? Numa palestra, eu falei sobre momentos Disney, que as mães e os pais muitas vezes proporcionam momentos Disney para as crianças, achando que levando ao shopping e estimulando muito com esses aparelhos está fazendo um bem. Não está. Muitas vezes está estressando essas crianças. Aliás, as pesquisas fora do Brasil indicam que a partir dos 2 anos, só antes disso, não seria nem interessante as crianças terem contato com esses aparelhos, né? Porque isso mexe com o neurológico da criança, né? A formação da visão. Então, o que vai ter de criança usando óculos por aí vai ser muito grande. Então, o que acontece? Eu acredito que as pessoas têm medo do silêncio da criança. A criança precisa ter um momento de silêncio, de brincar. As mães não precisam estar enchendo as crianças com muitos estímulos visuais e auditivos. Ela precisa de um silêncio até para ela se perceber. Então, o que acontece? No consultório, mais uma vez, essas mães hipermodernas, eu não sei o que fazer com meu filho no final de semana. Já levei no shopping, e é gasto, é isso, aquilo, outro. Pega um papel, tinta e senta no chão, que vai ser muito melhor. E a criança, ela não se cansa, né? Esses dias eu tava com o meu sobrinho na festinha e daí ele pegou um brinquedo e ele ficava indo e voltando. E ele ia de novo. E ele ia de novo. E ele ia quantas vezes fosse necessário, porque a criança, ela faz muitos movimentos repetitivos. Então, se você der um papel e uma tinta, é capaz de ficar a tarde inteira com aquilo, né? Sim, você pode variar as atividades com papel, com tinta, com revista, enfim. A criança aceita bem as atividades, e você né? sentar no chão com a criança. É importante os pais fazerem isso. Muito, muito importante. E dar limites. Encerrar o bate-papo, Thiago? Eu não acredito. Eu tenho tantas coisas para falar ainda, doutora. Foi um prazer imenso recebê-la aqui. Eu queria que a senhora deixasse um recado final para todos os nossos telespectadores que tentam não só ser super, mas agora tentam ser hiper. Hiper pais, hiper mães, hiper mulheres, hiper homens e querem hiper filhos. Qual é o recado que a senhora pode dar pra gente? O recado que eu dou é ter consciência do que vocês estão vivendo. Não entrar nesse automático ou na compulsão de compras, porque isso, na verdade, não traz muita felicidade. Gera muito estresse, muita angústia. E para os filhos, limite. Amar é limite também. Muitos pais têm medo de frustrar os filhos. Isso faz parte do amor ao filho, né? Sem limite, a gente vai como um carro sem freio. Não tenha medo de pôr limites. Não tenha medo, porque isso faz parte do amor. Doutora, volta, por favor, no nosso programa, viu? Foi um prazer recebê-la aqui. Quem quiser entrar em contato tem o site www.sinaisdamente.com.br www.sinaisdamente.com.br. Doutora, mais uma vez, uma ótima tarde. Muito obrigada. Obrigada, Jaque. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu tô de volta.